As crianças podem passar a linha. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Palavra do Senhor aberta no Evangelho de Mateus, capítulo de número 19, versículo de número 16. Evangelho de Mateus, capítulo de número 19, versículo de número 16. Aleluia, Jesus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Aproximou-se dele um jovem e lhe disse: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Ele lhe respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? Somente um é bom, mas se queres entrar na vida, obedece aos mandamentos. Ele lhe perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O jovem lhe disse: Tenho obedecido a tudo isso. Que me falta ainda? Jesus respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dás aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo essas palavras, o jovem retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Então Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Quando os seus discípulos ouviram isso, ficaram extremamente admirados e perguntaram: Quem pode ser salvo? Fixando neles o olhar, Jesus respondeu: Isso é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Tomando a palavra, Pedro lhe disse: Nós deixamos tudo e te seguimos. Que recompensa teremos? Então Jesus lhes disse: Em verdade, digo a vós que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vós também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por minha causa, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Mas muitos dos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Amém? Amém. Palavra do Senhor lida, podeis nos assentar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nessa noite nos fala sobre o jovem rico. Parábola essa que já foi, história essa que já foi contada inúmeras vezes e de diversas formas, com vários entendimentos, mas para essa noite o Senhor traz um entendimento para nós aqui neste lugar. Nós viemos aqui para cultuar ao Senhor, e ao final dessa homilia eu quero contar uma experiência aos irmãos vividas há algum tempo atrás e vivida ontem também lá no monte. A palavra do Senhor nos diz que certa vez chega um jovem perto de Jesus, e lhe pergunta: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? E Jesus pergunta: o que você vai fazer de bom? Primeiro, que bom, a palavra diz que é só Deus. Nada do que eu faça vai chegar nem num milésimo de milímetros e tal, perto daquilo que Jesus fez por nós. O que eu faço por amor, por zelo à obra do Senhor, o que eu faço por amor ao Senhor, é contado lá diante do Senhor. Por obrigação, não. Mas mesmo você fazendo por obrigação, Deus não vai ficar devendo nada para você.
Quando nós trabalhamos para o Senhor, na seara do Senhor, o que nós precisamos saber é que lá no final, o dono da seara entregará para nós o nosso galardão. Mas como eu disse, quem faz por amor. Esse negócio de qualquer maneira, de qualquer jeito, porque não sei o que, não tem nada disso. Aquele que trabalha na obra do Senhor de forma relaxadamente é olhado pelo Senhor como um servo mau, um mau servo, um servo que está ali pelo salário dele, que ele não vai deixar de receber. Contudo, as delícias de estar na presença desse que é o dono da seara, dificilmente você vai ter. Todos aqueles, eu sempre falei isso aqui, todos aqueles que chegam na casa do Senhor e é feito o apelo, ele levanta a mão e no outro dia ele já está de terno e gravata, saião lá no pé. Cansei de ver isso e cansei de ver não durar 3 meses, porque a mudança foi só o estereótipo, o caráter não foi mudado, regeneração não houve. Você pode fazer mundos e fundos na obra do Senhor. Não, eu vou construir uma igreja assim assado e tal, de 10 andares, que vai ter isso, vai ter o melhor som, vai ter o melhor isso, vai ter o melhor aquilo, mas se a presença dele não estiver ali, perca de tempo. Agora, nós temos que aprender algo aqui com essa história. O povo judeu, ele ensinava desde os 5 anos de idade as leis que deviam ser seguidas, as leis de Moisés. Os pais iam passando para seus filhos, que depois para os seus filhos, e por aí vai. E se eu não estou enganado, eram 600 e poucas leis, 613 leis, eu acho, não me lembro muito, que a criança começava a decorar desde os seus 5 anos de idade. Então você vai ver que Jesus fala para aquele jovem rico, se ele obedecia os mandamentos. E ele pergunta: quais os mandamentos? Jesus fala para ele: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem responde: tenho obedecido tudo isso, que me falta ainda? Jesus falou ali, se você observar, Jesus falou ali sobre os 10 mandamentos, correto? Jesus estava falando ali sobre os 10 mandamentos. Só que aquele jovem já seguia as 600 e tantas leis que ele tinha que seguir. Que você for lá para o livro de Levítico, lá você vai aprender lá o que pode, o que não podia, o que não podia naquela época. E aí o que acontece? Aquele jovem diz: tenho obedecido a tudo isso, que me falta? Então, primeiro ponto, primeiro o Senhor Jesus fala que bom é Deus. Depois Jesus fala para ele se ele seguiu os mandamentos. O jovem pergunta que mandamentos, e Jesus fala para ele os mandamentos. Ele falava que seguia. E aí Jesus pega e fala para ele. O jovem pega e fala para ele: tenho obedecido tudo isso, que me falta ainda? Jesus responde: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Aqui nós temos um parêntese aqui. Jesus falou para ele seguir primeiro? Sim ou não? Não. Jesus falou: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e depois você me segue. Aí eu te pergunto: por que Jesus fala para ele vender tudo que tem? Por quê? Aonde está o teu tesouro, ali está o seu coração. Nessa noite, nós vamos voltar um pouquinho aqui no versículo de número 18, onde Jesus fala para ele dos mandamentos: não matarás.
não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Para os dias de hoje, qual desses mandamentos aqui você não tem cumprido? Porque se você analisar o Novo Testamento, Jesus tem uma frase que ele fala: eu não vim para revogar a lei, mas sim para fazer cumprir. Hoje nós vemos aí pessoas que não expressam amor um pela vida do outro, nós vemos aí falsos testemunhos, nós vemos aí filhos que não honram o seu pai e a sua mãe, nós vemos aí pessoas matando, adultério nem se fala, nós vemos pessoas furtando, nós vemos tudo isso. E o detalhe mais interessante é que muitas vezes nós vemos isso no nosso meio. Não matarás, tirar a vida de alguém. No Código Penal, artigo 121. Mas dentro da palavra de Deus, eu posso simplesmente matar uma pessoa espiritualmente. Posso arrebentar com a vida de alguém espiritualmente. Posso fazer isso. Basta eu não saber colocar as palavras no lugar certo, basta eu usar do meu irmão para proveito próprio, basta eu usar a vida do irmão para que com as atitudes que eu tomo eu o destrua. E às vezes nós achamos que não fazemos mal às pessoas, e fazemos mal, sim, Senhor. Certa vez, o pastor Eliel, ele conversando, a gente conversava muito e tal, e eu falava para ele: nossa, eu fui muitos anos da Igreja Brasil para Cristo, eu aprendi muita coisa lá, eu tinha muita vontade de voltar para lá e tal. E ele virou, e nessa época eu era membro, já era presbítero na Igreja Batista Água. E ele virou para mim e falou assim: olha, uma coisa que eu vou te ensinar, nunca fica namorando com outro ministério. Você vai ver tudo de bom lá, e vai ver todos os defeitos de onde você congrega. E aí você vai falar assim: poxa, mas a minha igreja, meu pastor é assim. Ah, mas a minha igreja, os membros da igreja é assim. Ah, mas não sei o que, lá na igreja tem um ventilador que fica fazendo barulho. Ah, mas lá na igreja só fica uma imagem lá. E na outra igreja tudo é legal, tudo é bonito, não tem problema nenhum. Mas aí você resolve, aí, não, eu vou para lá, amém, glória a Deus, você vai para outro apito. Só que na hora que você chegar lá, você começa a ver os defeitos de lá. E nem sempre você vai ter alguém para ter a paciência do lugar que você estava, porque muitas das vezes quem te viu crescer foi o pastor que você congrega com ele. A casa do outro às vezes é melhor do que a casa da gente, mas liberdade você tem na sua casa. Amém? Esse jovem rico, ele tinha tudo, tinha bens, tinha isso, tinha aquilo. Quando Jesus fala para ele vender tudo que ele tinha, a palavra diz que ele se entristeceu. Mas ouvindo essas palavras, o jovem retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Obviamente ele tinha servos que o serviam, obviamente ele tinha comida a hora que queria, ele tinha a melhor roupa, ele tinha a melhor casa para morar, obviamente ele tinha tudo isso. Mas vamos tirar um pouquinho da parte material. Aquele jovem, obviamente, ele tinha o respeito da população. Por quê? Porque se ele seguia as tradições judaicas, e ele era uma pessoa abastada, então ele tinha o respeito da população. E aquelas pessoas que seguiam Jesus, aquela multidão que seguia Jesus, os 12 que seguiam Jesus e Jesus, eles eram achovalhados o tempo todo, eles eram perseguidos o tempo todo, eles eram xingados o tempo todo. Tanto que quando Jesus é crucificado, o que acontece com os discípulos? Eles se espalham. Pedro nega Jesus 3 vezes. Judas vai lá e vende Jesus por 30 moedas de prata.
certo? Depois ele quis ir lá e devolver, mas aí já não podia mais, os sumos sacerdotes não podiam mais aceitar aquele dinheiro de volta. Então, aquele jovem, ele tinha um conceito bom dentro daquela sociedade, e ele viu que ele iria perder tudo aquilo. Então Jesus fala o seguinte, Jesus diz aos discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E outra vez vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Agora, é todo rico? Sim ou não? Sim ou não? Presta atenção. Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino do céu. E outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Jesus aqui ele está afirmando. Então é todo mundo ou não? Sim ou não? Não? Por que não? Vocês falaram que não, hein? Por que não? Hein? Quem acha? Quem concorda? Quem concorda? Amém. Vocês concordam, né? Vocês têm que ter firmeza na palavra, poxa. Vocês não lêem a Bíblia? A partir do momento que você lê a palavra de Deus e busca entendimento, você tem que ter firmeza no que você responde. Como é que você vai evangelizar uma pessoa? Ali a pessoa te pergunta um negócio: eu não sei, talvez. Para nós não tem esse negócio talvez e sim não. É sim ou não, eu concordo ou não, hein? E a palavra do Senhor mais embaixo diz: os discípulos ouviram e perguntaram, e ficaram extremamente admirados e perguntaram: quem então pode ser salvo? Quem então pode ser salvo? E aí Jesus diz para eles o seguinte: isso é impossível ao homem. Então Jesus aqui, quando ele afirma, ele está dizendo que todos, nenhum rico seria salvo. Ele está afirmando, ele afirmou aqui. Mas ele disse que isso é impossível ao homem, mas não é impossível para Deus. Deus pode sim fazer um reboliço na vida de uma pessoa e transformar o caráter e transformar a vida. O Espírito Santo, Lucimara, pega aí para mim. O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado. Por isso que a palavra de Deus fala que aonde está o seu tesouro, está o seu coração. Se você não abre mão, se você não tem coragem de renunciar nada pelo nome do Senhor, tu não é digno de entrar lá no céu, meu irmão. Se você não tem coragem de renunciar o A, o B, o C, a carnalidade, se você não tem coragem de renunciar, se você não consegue renunciar, irmão, é porque você ama o que você tem. E continuando mais embaixo, Pedro fala: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos, que recompensa nós teremos? E Jesus fala: em verdade eu vos digo, a vós que me seguistes, que na regeneração, o que nós falamos aqui, que é a característica de quem realmente aceitou Jesus? Regeneração. Não temos falado isso aqui? Então, na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono glorioso, vós também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Isso não é para nós, isso é para os discípulos, os apóstolos. Eles que vão se assentar em 12 tronos. Quem lê Apocalipse, estuda Apocalipse, sabe que haverá 24 anciãos. Então 12 são os apóstolos. Amém? 12 são eles que vão julgar as 12 tribos de Israel. Mas no versículo 29 fala assim: e todo o que tiver deixado casa, irmãos,
irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por minha causa, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Mas muitos dos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Então a Bíblia fala que aquele que deixar, e olha aqui, que antes de falar em questões monetárias, que está dizendo campo, e esse campo aqui quer dizer questão monetária, a Bíblia está dizendo, aquele que tiver deixado casa, sua família, aquele que tiver deixado irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por minha causa. Mas eu não quis ser meu filho. O chuchu da mamãe. Mas eu não deixo meu maridão, porque eu não sei o quê. Aonde meu marido está, eu também estou junto. Porque eu não deixo fulano de tal. Não, porque o fulano é não sei o quê. Não, porque a minha mãe não sei o quê. Porque a minha mãe morreu assim, eu vou morrer assim também. Porque o meu pai morreu assim, eu vou morrer assim também. Que não sei o quê. Se você não renunciar, tu não terá parte no reino dos céus. Agora nós temos que entender o seguinte: renúncia não é abandono, renúncia não é você chuchar o camarada lá na casa, no asilo, lá no hospital, abandonar lá preso, não é isso não, é renunciar dogmas, é renunciar aquilo que você aprendeu, talvez lá no passado de forma errônea, e veio o Evangelho, e Evangelho significa as boas novas, e veio as boas novas da palavra de Cristo, e você resistiu a isso, por causa daquilo, porque a minha mãe morreu católica, o meu pai morreu espírita, o meu outro, não sei quem morreu não sei o que, o fulano de tal morreu não sei e tal, o meu primo era isso e tal. Não. Se você não renunciar os seus dogmas que você aprendeu lá atrás, pelo verdadeiro Evangelho de Cristo, você não vai receber nada, meu irmão. Por isso que nós temos orado, para que seja quebradas as fortalezas espirituais na mente, fortalezas satânicas na mente. Muita gente por aí, com a mente atrofiada, muito religioso dentro da igreja. Não pode isso, não pode aquilo, é só terno e gravata, é saião no pé, é coque, é não sei o que, não pode raspar o cabelo, não pode fazer a perna, não pode fazer isso, não pode aquilo. Mas e Jesus, onde é que fica nisso tudo? Porque se você voltar comigo lá no versículo 19, no versículo de número 19 mesmo, vai falar o quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E quando você é religioso, você é o primeiro a julgar. Quando você é religioso, você é o primeiro a apontar o erro do fulano. Porque o fulano de tal, porque fulano ali, não sei, e tal, não, porque fulano ali, tal. Porque o fulano, não sei. Quando você é religioso, você é o primeiro a julgar. Quando você é religioso, ninguém presta para você, só você que é o certo. Você bota uma capa de santidade em cima da tua cabeça e você acha que o resto ninguém presta. Está todo mundo em pecado, está todo mundo errado, está todo mundo não sei o que, e etc e tal, e só você que presta. Só que a palavra está dizendo que os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Quando nós entendemos essa palavra aqui, você precisa entender algo aqui. Há uma revelação aqui nessa palavra. E nessa noite talvez essa palavra seja a palavra rema para a tua vida. Quando a palavra está dizendo, muitos serão mas muitos dos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros, a palavra aqui fala de arrebatamento, viu? A palavra aqui está dizendo sobre arrebatamento. Muitos que estão aí cheios de não sei o que, que eu tal, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que não sei o que, com aquela capa de santidade, vai ficar aí para a grande tribulação.
E aquele humilde que está lá, que ninguém dá nada por ele, será levado primeiro. Então nessa noite, o que nós queremos passar para a igreja através dessa palavra é que não adianta você seguir meias verdades. Não adianta você seguir meia Bíblia. Pastor, esse versículo aqui é bom para mim. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pastor, mas esse versículo aqui para mim já não serve, que Deus também é fogo consumidor. Pastor, isso aqui serve para mim. Os teus anjos darão ordem a teu respeito, dará ordem a meu respeito. Mas esse versículo aqui já não serve. Tu é pobre, miserável, cego e nu. Esse já não serve para mim, pastor. Nós temos que entender que a Bíblia é por um todo, de Gênesis a Apocalipse, e tudo que está na palavra cabe em nós. Aqui não tem negócio de tirar isso, tirar aquilo, passar a mão nisso, passar a mão naquilo, e que não, isso aqui não dá para mim, isso aqui não, porque fulano de tal, não, porque eu ciclano, não, isso aí não rola aqui. Com Deus não existe isso. Eu tenho falado muito eu tenho já há um tempo falado com os obreiros da casa do Senhor. Não adianta você servir ao Senhor, vir no culto, mas não cultuar. Ontem lá no monte, ou na última vez, eu não me lembro, agora não estou bem lembrado, mas teve uma palavra lá assim também. Eu não sei se foi ontem ou se foi na semana passada. Foi quando ele recebeu o batismo, né? Muitos vêm à casa do Senhor, mas e o cultuar? Igrejas, você vê igrejas lotadas por aí. Hoje eu coloquei lá um post, né? Lá no grupo. Antigamente o pastor pregava, né, sobre o pecado, a pessoa mudava de vida, né? Hoje ela espirra da igreja. O tempo médio dessas pessoas na igreja aí é 6 meses no máximo. Aí ela sai daqui, aí ela vai para uma igreja que é um pouquinho mais permissiva, aí lá também não dá, aí ela vai para uma outra que é um pouquinho mais permissiva, daí a pouco está no mundo. Se tem uma coisa que eu não faço é negociar princípios por ninguém. Não negocio princípios por ninguém. A minha vida é isso aqui e vai continuar sendo isso aqui, dentro das mudanças que Deus fizer na minha vida. Não que alguém falar para mim, por que o senhor não faz desse jeito? Por que o senhor não faz? Não, eu não faço nada por boca de ninguém. Eu faço as coisas mediante o que o Espírito Santo falar para mim. Se não falar, eu não faço. Ou eu vou andar pela cabeça de alguém. Quem que o Senhor colocou como anjo da igreja aqui? Foi eu, não foi? E colocou vocês na posição de quê? De ovelhas, não foi? Se o pastor da igreja não tiver o seu cajado e não tiver a sua liderança, o que vai acontecer com as ovelhas? Elas vão se dispersar. Pastor Fernando, na última vez que esteve aqui, me ensinou algo, e eu guardei isso para mim. Nós somos como condutores de ônibus. A gente tem que estar prestando atenção onde a gente está indo aqui. Vai ter gente que vai descer em algum ponto, outros vão subir, mas o mais importante é chegar lá no final da viagem. Aquele jovem rico tinha tudo. Talvez você esteja na condição desse jovem rico hoje. Você pode ter tudo. Você pode ter o seu salário, você pode ter o seu dinheiro, você pode ter a tua casa, o seu carro, a sua motoca, você pode ter, morar num lugar que você gosta, passear quando você quer, mas talvez você não tenha o principal e acha que tem: a presença de Deus na sua vida. Porque o que mais a gente tem visto por aí são pessoas vazias, pessoas que não oram. Pessoa não ora. Vocês oram por mim aí, ele só confia na oração do outro, ele não ora, ele não bota o joelho no chão, a cara no pó e derrama diante de Deus, ele não ora. Isso é coração duro, isso é mente atrofiada, isso é o inimigo trabalhando 24 horas na sua mente. E aí quando o Senhor faz uma coisinha para você assim, que é minúsculo, que é pequenininha assim, você fica maravilhado, mas você não se entrega.
O coração é duro. Eu ia contar só no final. Eu não queria gravar isso, não. Eu vou gravar para ficar nos anais da história lá do meu YouTube. Há um tempo atrás, eu estava no monte não, eu estava na minha casa. E foi logo depois, nós tínhamos sofrido um acidente de carro. Em 2017, dia 31 de dezembro de 2017. E a gente tem uma amiga nossa, a Elô, e a Elô foi uma pessoa de extrema importância para nós, porque ela estava passando uma luta assim, financeira gigantesca, mas né, Tito? Uma luta muito pesada mesmo. E nós também, porque nós tivemos um acidente de carro, a Lucimar estava com 8 para 9 meses de gravidez. Então, o que a gente tinha de dinheiro e tal, a gente teve que arrumar o carro, a gente não teve dinheiro para comprar as coisas do neném. Foi um tempo muito difícil, foi um 2018 terrível para nós, mas de um aprendizado também muito grande. E eu lembro que essa irmã, ela tinha um Fiat Uno branco, e ninguém dirigia esse carro a não ser o marido dela e ela, nem o filho dela, né, Tito? Tomia, ela não deixava dirigir o carro. E essa irmã vinha lá de Poços, me buscava, eu, mas a minha família, para ir no culto lá. Eu lembro direitinho, eu colocava R$ 40 assim de gasolina para ela. Ela vinha, me buscava, me trazia, rodava a semana inteira lá e vinha me buscar. Deus prosperava aquela gasolina de um jeito que eu vou falar com vocês. E aí o que aconteceu? Aí ela tinha dia que ela virava para mim: não, hoje eu não vou não, toma o carro, leva o carro, deixava a gente vir no carro, a gente vinha, às vezes eu tinha que levar o Lucimara para o médico. Ela: não, no domingo leva o carro, vocês vêm para o médico, depois vocês me pegam e tal. Aí beleza, aí um dia, eu lembro direitinho dessa história, veio a Elô, veio as meninas que congregavam com nós lá, vieram passar vieram dormir aqui em casa e tal. E a gente tem uma chapa de lanche lá em casa, fizemos lanche e tal. E depois nós fomos orar. E nós estávamos orando naquela casa, por isso que eu falo, quem mora naquela casa ali está bem protegido. O que aquela casa ali, nesses 9 anos, foi ungida e foi orada ali, e coisas que aconteceram ali, eu vou falar a verdade. Hein? E nós estávamos orando na sala. E Deus me deu uma visão na hora que eu estava orando, dentro da sala. Deus me mostrou um redemoinho. E esse redemoinho ele ia crescendo. E ele entrava dentro da casa dessa irmã, dessa Elô. E ele tirava tudo que era velho de dentro da casa dela. Tudo. Móveis. Ia tirando tudo. Aquela velha arada, aquele monte de trem, planta, mato. Ia tirando tudo, aquele redemoinho. Mas era muito forte mesmo. E tirava aquilo tudo. Passaram-se. Não passou muito tempo. Não passou muito tempo. Eu estava na minha casa, era 6 horas da tarde aqui, e daqui, se eu não estou enganado, para o Mato Grosso tem um fuso horário diferente. Aqui era horário de verão, tipo era 6 horas, lá era 4 horas da tarde, é um fuso horário diferente que dava lá. Eu sei que ela me ligou e ela falou assim para mim: entre em oração por mim aí, porque tem o advogado está entrando com uma ação lá contra o meu cunhado lá, para a gente poder vender a propriedade que a gente tem aqui, a gente poder receber, porque era um negócio de herança e etc e tal. Só que não estão deixando o rapaz entrar dentro do fórum lá, não sei, um negócio assim. E eu orava, e no que eu orava ali, o Senhor me mostrava a resistência que estava tendo no mundo espiritual daquilo ali, porque aquilo ia mudar a vida dela. Presta atenção, irmãos. Eu acabei de orar, ela me ligou. Ela falou: ele conseguiu. Ele entrou lá dentro do fórum, protocolou o negócio lá. E eu sei que pouco tempo depois a herança deles saiu aqui. Eles venderam uma parte da herança. Eu sei que resolveu a vida financeira dela todinha. Por que eu estou querendo, estou dizendo isso? Nós lemos aqui sobre o jovem rico, não é? Ontem lá no monte, nós estávamos orando lá, e Deus me mostrou de novo esse redemoinho. Só que esse redemoinho era de gafanhoto puro. É um redemoinho gigantesco. Começava rodando, e ficava cada vez maior.
puro gafanhoto. E eu estou contando isso aqui porque vocês vão saber o porquê que eu estou falando isso aqui. O gafanhoto fala de destruição, de devorador, falando claramente de quem não é dizimista na casa do Senhor, de quem é avarento, de quem retém o que é do Senhor. Mas a confirmação para mim de tudo isso, e eu falei para os irmãos, chega em casa, pede confirmação a Deus se o que Deus me mostrou aqui é dele mesmo. Quando eu cheguei em casa, o Lucas mandou mensagem para mim. Em que, Lucas? Fala para a igreja o que você falou para mim. O que você sentiu lá na hora da revelação? Na hora que o pastor estava fazendo a revelação lá, a gente tinha feito uma oração antes. Estava sentindo um peso, assim, uma dor de cabeça que eu estivesse fincando assim na minha cabeça. Coisa forte, muito forte. Eu quero dizer para os irmãos, e eu falo isso debaixo de muito temor e debaixo de muito tremor também. Eu não sou mercenário, não, gente. Eu não sou um pastor mercenário, não. Sou um pastor que pega a palavra de Deus, eu vivo do que eu ganho, mas eu tenho que falar a verdade para a igreja. Tem pessoas aqui que não vão crescer, não. Tem pessoas aqui que não vão crescer. Isso não é palavra de maldição minha, não. Eu estou mostrando para a igreja o que o Senhor tem me mostrado. Tem pessoas que o coração dela está no dinheiro dela. Está lá no dinheiro dela. E eu quero dizer para você, nada do que você faz para Deus está chegando com um aroma agradável nas narinas do Senhor. E Deus mostrou isso para a pastora ontem lá no monte. E ela sentiu o cheiro da carniça. Pastor, mas é porque eu não dizimo? Não, porque você está roubando a Deus. Porque o seu coração não está no Senhor. O seu coração está no que Deus pode fazer por você. É aí que está o X da questão. Está no que Deus pode fazer por você. Deus já te deu inúmeras provas do que Ele pode fazer por você, do que Ele faz por você e tal. Mas eu quero dizer que lá em Romanos, capítulo de número 1, versículo do 20 para frente lá, a Bíblia fala que chega um tempo que Deus entrega a pessoa às suas próprias paixões. O dinheiro é uma dessas paixões. Ali não é só conotação sexual. O dinheiro é uma das suas paixões. O que entristeceu aquele jovem rico? É ele ter que vender o que ele tinha para dar aos pobres. Porque Jesus falou com ele: você só me segue depois que você fizer isso aí. Vai lá, vende o que você tem, dá aos pobres, aí você me segue. Eu quero dizer para vocês, irmãos, se você não começar a orar e repreender isso na sua vida, você não vai viver nada do que está aqui. E você pode chegar aqui e a palavra tocar no teu coração e tal, mas detalhe, ela vai só na sua alma. Alma é região de emoções. E eu quero dizer uma coisa aqui, que talvez eu perca todos os membros dessa igreja aqui agora. Talvez você está na igreja por emocionalismo, talvez você não se converteu. O que eu mais ensinei para vocês aqui nesse tempo todo: filho é aquele que faz a vontade do Pai. E você não faz, não fica se gabando que é filho, não, porque não é. Se você não faz, não fica falando que é, porque você é uma grande mentira, uma grande farsa. Quando você começa a cumprir a Bíblia por etapas, quando você começa a achar que a Bíblia dá para negociar, e isso é em todas as áreas da sua vida, seja na sua área profissional, seja na sua área familiar, seja na sua área matrimonial, seja você como filho, seja você como o que for. Se você começar a negociar,
dentro do seu ministério, que se você começar a negociar, você vai fazer do púlpito um balcão de negócios. E aí, meu amigo, vocês lembram o que aconteceu com aqueles que negociavam dentro do templo? O que Jesus fez com eles? Passou o chicote neles. Talvez você não esteja entendendo ou está fazendo de bobo para não entender também, né? Mas esse culto de hoje é culto de libertação. E libertação todos nós precisamos, a começar de mim. Tem áreas da minha vida que precisam ser libertas também, e eu tenho lutado por isso. Mas está na hora de cada um se posicionar e botar a cara no pó e falar para Deus aquilo que precisa ser liberto. E talvez hoje o que mais tem pegado na tua vida são as fortalezas satânicas na sua mente. O que mais tem prendido a sua mente. Porque no momento que a sua mente está liberada para Deus agir, você vai ver como as coisas vão fluir na sua vida espiritual. Às vezes eu fico impressionado porque a gente está no monte orando, você não deixa de estar olhando, você não deixa de estar observando isso. Eu fico impressionado com pessoas que vão no monte e não oram. Chega lá, ela vê de tudo, ela olha para lá, ela não sei o que, mas ela não ora. E se você não ora, você não tem autoridade. E se você não tem autoridade, os demônios não se subjugam a você, pelo nome de Jesus. Se você não tem autoridade, o que acontece? Você é escravo do diabo. Porque a palavra de Deus nos dá uma chave muito grande na mão, nos dá uma espada muito grande na mão, nos dá uma condição de nós podermos dizer o seguinte: sujeitai-vos a Deus, ou seja, minha vida é do Senhor, eu faço o que o Senhor mandar, eu faço o que o Senhor determinar, a minha vida é dele, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Resistir ao diabo, o diabo não dominará a minha mente, e ele fugirá de mim e de você. Mas se a sua mente está atrofiada, se a tua mente está fechada, o que eu tenho para dizer para você, meu irmão, é que você está sentado no banco de uma igreja, a palavra ela entra aqui e sai aqui. Quantidade nunca foi problema na nossa igreja, nunca foi, mas ensinar sempre foi o nosso carro-chefe. Ensinar o que a palavra de Deus diz. Aquele jovem rico tinha tudo, mas quando ele vai até a porta e a porta se abre para ele não entra pela porta, ele volta para trás, murchinho. Então eu quero dizer para você nessa noite que a porta está na sua frente, a larga e a estreita. E a estreita, meu irmão, você vai esforçar para entrar por ela. Se você não se esforçar, você não entrará pela porta estreita. Jesus não é uma mercadoria barata. O sacrifício de Jesus não foi qualquer coisa. A Bíblia fala, né, aqui no versículo de número 29, que todo o que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por minha causa, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Agora eu queria que você fechasse seus olhos um minutinho. Eu queria que você fechasse os seus olhos um minutinho. E eu gostaria que você imaginasse o lago de fogo. O lago de fogo. Porque o inferno não é o último lugar. O último lugar é o lago de fogo. Imagina aquele corpo queimando ali,
naquelas brasas, naquele fogo que nunca vai se apagar, porque será por toda a eternidade. Agora imagina o céu, você lá no céu, junto com os anjos, os arcanjos, os querubins, você andando com Jesus para lá e para cá, e você podendo dizer: santo, santo, santo é o Senhor. Imagina isso. Agora imagina uma terceira situação. Imagina a trombeta soando e você ficando para trás aí para passar pela grande tribulação. Porque lá na grande tribulação vão ter pessoas que serão salvas também. Imagina você passando por isso. Agora, eu gostaria que você imaginasse uma quarta situação. Uma sala do tesouro, cheia de ouro, cheia de tudo aquilo que você mais gosta. E tudo que você encosta a mão vira ouro. Tudo que você encosta a mão vira ouro. Se está com fome, você vai pegar um pedaço de pão e aquele pedaço de pão vira ouro. Você está com sede, você vai pegar uma garrafa de água e ela vira ouro. O líquido que está lá dentro vira ouro também. Você vai morrer de fome. Pode abrir os olhos. Essas 4 opções, elas existem na vida de cada um. Essas 4 opções. Talvez tudo que você está pondo a tua mão está se transformando em ouro e você está morrendo de fome. Quando Jesus alimentou aquela multidão, a Bíblia fala que era uma multidão, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e havia só 5 pães e 2 peixinhos. E quando o Senhor consagra aquele pão e aquele peixe, alimenta toda aquela população e ainda sobram 12 cestos. Detalhe: os discípulos estavam desesperados porque não sabiam aonde arrumar comida para aquele povo. Mas Jesus é o pão da vida. Nessa noite, o que eu quero dizer para você é que tem situações que não vai adiantar você orar. Tem situações que não vai adiantar você dobrar joelho. Tem situações que é a segunda parte da palavra oração, ação. Tem coisas que você tem que fazer. A Bíblia é um livro de condição para a concessão. De graça foi a salvação, porque Jesus morreu na cruz por você. Agora as outras coisas, meu irmão, você tem que lutar. Lucas 1,37, a palavra de Deus fala que não existe impossíveis para Deus em suas promessas. Só quem pode atrasar uma promessa na sua vida é você mesmo. Só quem pode deixar de receber uma bênção de Deus por uma questão pessoal é você mesmo. Aquilo que Deus tem para mim é para mim, aquilo que Deus tem para o Bruno é para o Bruno, aquilo que Deus tem para Raquel é para Raquel. Coríntios 2,9 diz o que? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama a Deus acima de todas as coisas, faz cumprir isso aqui na sua vida. Amém? Então eu quero dizer para você, meu irmão, eu não sei qual que é a maior dificuldade que você tem passado diante de Deus, mas eu quero te dizer o seguinte: não se pode colocar vinho novo e odres velhos. Talvez você veio aí de fora, de outros lugares, de outras religiões, de outras filosofias, do mundão. Não se pode colocar vinho novo e odres velhos, estraga o vinho. Se você quer ser um vaso cheio do Espírito Santo, faça como eu preguei aqui há 3 cultos atrás. Desça na casa do oleiro. Desça lá.
Porque se você está tendo dificuldade em seguir o que a palavra de Deus fala, está na hora de você descer lá. E eu quero dizer uma coisa para vocês: tem pavor da palavra processo. Tem pavor. Porque tem gente que acha que o processo nunca acaba. O fulano está no processo, o fulano está no processo, o processo nunca acaba. Deserto tem começo, meio e fim. Processo também tem começo, meio e fim. Prova tem começo, meio e fim. Tribulação não, né? Tribulação é todo dia. Todo dia o diabo te tribulando ali, ó. Todo dia. E talvez você não está percebendo, mas o diabo, eu preguei isso aqui, se eu não me engano, não sei que culto que foi também, foi no estudo bíblico, quarta-feira. Para quem gosta de ler a palavra de Deus, vai saber me responder. Aonde que o diabo tentou Jesus? Na palavra. A palavra mente? Sim ou não? Não, a palavra não mente. Mas o que quando ele tentou Adão e Eva lá, o que o diabo fez? Ele deturpou a palavra. Está cheio de teólogos aí, entre aspas, que pegam um versículo da Bíblia, tira o seu entendimento, e para ele aquilo ali é regra, e quer implantar aquilo para as pessoas. Isso é heresia, irmãos. Isso é heresia. Porque o entendimento tem que vir do Espírito Santo. Eu disse para vocês aqui, no culto de domingo, uma coisa é o Espírito Santo andar comigo, outra coisa é ele habitar em mim. Habitar em mim vai ser quando eu estiver regenerado, buscando essa regeneração dia após dia. Agora, para encerrar essa homilia dessa noite, eu viver pela metade aquilo que a Bíblia manda eu viver por inteiro, o Espírito Santo não vai habitar em mim. E aí você tem que ver quem é o Espírito que está habitando em você. Amém? Quem acompanhou os estudos, todos os estudos até hoje, sabe exatamente do que nós estamos falando aqui. As manifestações satânicas no culto, as fortalezas espirituais, sabe exatamente o que nós estamos falando aqui. Agora, se você não aprendeu, foi porque eu não ensinei, não. É porque você não estava aqui. Porque, inclusive, nos 2 últimos dias nós estamos recapitulando, né? Falei certo dessa vez, né? Estamos recapitulando. Então, nessa noite fica essa palavra para a igreja. Não viva a palavra de Deus pela metade. Porque você pode viver uma vida inteira dentro da igreja e chegar lá no dia D, o Senhor falar assim: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Senhor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu fiz não sei o que. Eu não te conheço. Que intimidade que você tem comigo, eu não te conheço. Passemos a orar mais, a agir mais e a viver o que a palavra de Deus tem para nós. A Bíblia fala que nós nunca vamos ver um justo mendigar no pão. A mesa do Senhor é farta, meus irmãos. Passa fome quem quer. Amém? Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Quem entendeu a palavra dessa noite? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.